Olá, o meu nome é Welson, é um prazer estar com você em nosso trabalho, O Mundo das Coisas e eu. Hoje, do mundo das coisas, nós vamos tirar algo muito importante. Queremos falar sobre a sabedoria. Antes de entrar no nosso tema, peço a você que se inscreva em nosso canal, dê um like e compartilhe os nossos trabalhos que aqui fazemos, levando uma mensagem verdadeira, simples, mas verdadeira, tá bom? Desde já agradeço a todos. Muito bem, nós iremos falar hoje sobre a sabedoria. A sabedoria é aquela que abre para o homem meios e condições de desenvolvimento no mundo das coisas. E aqui nós iremos ler nas Escrituras a palavra do Senhor, nosso Deus, que é o nosso caminho, as Escrituras. Em Tiago, capítulo 1 e verso 5, diz as Escrituras mesmo assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Aqui nós vemos aqui o apóstolo Tiago, o servo do Senhor, aconselhando e deixando essa carta para alertar os irmãos e as pessoas também que têm prática de ler a Escritura, de que é importante buscarmos conhecimento, que é a sabedoria. Quem não busca conhecimento, logo não tem, logo não tem sabedoria, porque sabedoria é conhecimento. É uma pessoa, muitas vezes, está com os olhos vendados e ela não sabe para onde vai, não tem entendimento, não tem esclarecimento para onde ela está indo. Quando ela tem visão, o que acontece? Ela sabe escolher o que quer. A sabedoria é isso que realmente atua na mente humana. E aqui, Tiago está falando de uma sabedoria, não somente sabedoria do mundo das coisas, onde nós buscamos fazer invenções, carros, né, televisões, aviões, tecnologia no nosso século XXI, né, cama, né, fazer sons, né, invenções, né. Essa sabedoria aqui, ela trata de sobrenatural. Porém, o que acontece é o seguinte: o Senhor Deus não criou o homem tolo, né? O que é o homem tolo? É aquele que não assiste nada. Ele vive no mundo e o que acontece é que para ele está tudo bem. O que ele procura buscar para viver é apenas os momentos, os seus momentos de interesse carnais, prazeres. Esse é aqueles que não busca entendimento, não busca sabedoria para poder desenvolver melhor a sua vida na sua sobrevivência. E essa falta de sabedoria é que leva muitas vezes o que acontece, as pessoas não têm conhecimento com a coisa tão importante que é a vida, a sua vida. Digo sempre que a vida é o maior patrimônio. Logo, se ela é o maior patrimônio que nós temos, além do patrimônio de nós moramos, né? Aleluia. Então, o que acontece? Nós devemos entender que esse patrimônio onde eu coloco o meu corpo para não ficar no relento, para descansar, para alimentar, para não tomar sol diretamente e assim sucessivamente, aqui fazer as necessidades. Isso aqui é um patrimônio, né, da qual eu, o patrimônio principal, busco, crio situações e meios trabalhando, me organizando para ter um lar para onde eu posso morar. Logo eu estou usando o quê? A sabedoria natural, porque trata do mundo das coisas, aonde está ao meu redor e aonde eu vivo. E esta sabedoria natural foi o Senhor Deus que deu ao homem. Antes mesmo do Senhor Deus criar o homem, ele propôs em si dar uma partícula de sua ciência e de sua sabedoria, porque igual ao nosso Deus não há. Foi ele que nos fez
foi Ele que nos criou. Logo, Ele conhece todo o procedimento de atuação, né, tanto para negativo como para positivo, no comportamento psicológico, pensamento, sentimento. Ele conhece por quê? Porque foi Ele que criou. Olha só, um engenheiro, quando ele cria o carro, logo ele sabe realmente como funciona aquele carro. Porque foi ele realmente que, através de papéis, da sua imaginação e seu pensamento, buscou desenvolver sabedoria, né, a ciência, o conhecimento, e desenvolver todos o andamento para chegar à construção do seu carro. Logo, esse engenheiro, o que acontece? É ele que tem conhecimento. Quando dá um problema no motor, no câmbio, né, na área elétrica, então o que acontece? Quem é que realmente sabe aonde está o defeito e como se deve fazer o defeito? Logo, é o engenheiro. Ele é uma pessoa sábia, tem conhecimento, fez o carro para que fazer o quê? Ajudar no desenvolvimento da vida humana, né, na sua invenção. Logo, o que acontece? Ele cria o quê? Ele vai criar um modelo, um livro, onde está, como explica cada parte, né, como se fosse até o corpo do homem. Cada órgão que compõe o carro, ele sabe aonde vai a água, quando não tem água, a elétrica, o motor, né, aonde vai o óleo e assim sucessivamente. Então, ele sabe quando ele acaba de fazer o projeto do carro para mandar para a fábrica, para fabricar, o que acontece? Já está sendo feito na gráfica toda a explicação de como funciona cada componente que compõe o carro. Logo, o que acontece? Ele vai fazer o quê? Vai dar cursos e o que vai acontecer? E vai aparecer quem? O mecânico. Ele, por entender que ele precisa entender e quer colocar uma oficina de mecânica, ele vai aprender a lidar, resolver as questões do problema do carro, para quê? Para que possa o carro fazer o quê? Voltar a ter seu estado normal para o uso do seu dono. Então, o que acontece? Mas aqui o que nós vemos é o seguinte, ele não está realmente fazendo o quê? Dele mesmo. Ele tem o quê? O que ele tem aqui? Ele tem aqui um livro que fala realmente, explicando para ele as condições, como funciona cada componente do carro. E o mecânico fazendo o curso, o que acontece? Ele passa a ter entendimento. Então, o que nós vemos? Nós vemos a seguinte coisa, relacionado ao nosso Deus. É Ele que foi que fez o homem. O homem não nasceu por si mesmo, né? Como diz algumas pessoas, né? Que o homem veio de um boom, né? E apareceu o homem, né? Do nada apareceu o homem, né? E nós devemos entender de que não foi bem assim. O Senhor Deus criou o homem e no homem ele colocou o quê? Como ele colocou o fígado, o baço, ele colocou o coração, a visão, ele também no espírito, isso está, a ciência do saber está no espírito, na mente. Quando nós falamos em mente, estamos falando do espírito. Quando nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando que pertence ao sistema do corpo físico. Então, o que acontece? Ele colocou a sabedoria, ele deu uma partícula dessa sabedoria na vida do homem. E por isso que o homem faz o quê? Ele passa a se adquirir uma ciência e uma sabedoria natural para conhecimento do mundo das coisas para melhorar a sua sobrevivência. É isso que acontece com a sabedoria natural. O homem pode bater no peito e querer ser igual a Deus? Jamais, jamais. Porque nós vemos aí muitas áreas da ciência. O que acontece? Hoje em dia estão tendo dor de cabeça, inventam suas coisas, né, as suas invenções, a sua ciência, e no mesmo tempo não consegue dar exatamente, naturalmente, a solução daquilo. São soluções
paliativo, aquilo que vai mais ou menos dar uma melhora, é paliativo, mas não deixa de ser sabedoria. Então, o que acontece? Então, o homem tem a sua sabedoria natural. Logo, o que acontece? Nós precisamos saber que a sabedoria é importante quando nós sabemos adequar ela para que possamos não ficar na mesmice, não ficar para trás, né? A sabedoria é buscar conhecimento, né? Quando você busca conhecimento, o que vai acontecer? Você vai ter desenvolvimento mental e uma visão ao redor do mundo, das coisas do mundo. E nisso que acontece, na observação, se uma pessoa observadora, nas coisas naturais, o que vai acontecer? Você torna o quê? Um inventor, né? Então, o que acontece? Aquele que busca conhecimento, e aonde é que nós podemos obter conhecimentos? Claro, nós podemos obter conhecimento na prática da leitura. Ao lermos, pegar livro para lermos. Nós sabemos que na internet nós temos também, né, assuntos dentro, né, inserido na internet, para que o homem possa desenvolver o conhecimento e a sabedoria. Mas, no princípio, sempre foi o livro. Então, o livro faz com que você abre a sua mente. E toda vez que você começa a ler algum assunto relacionado à ciência ou conhecimento de alguma coisa, o que acontece? Você não fica naquilo. Você não vai fazer aquilo, mas você vai buscar conhecimento para desenvolver dentro desta sabedoria do que você leu, ou que você estudou, ou que você formou, uma invenção para que você possa fazer o quê? Prosseguir um desenvolvimento e não ficar estacionado. Então, sabedoria natural, você busca, você jovem, você adolescente, desperta sua mente além do celular, né? Além do celular que você usa para poder buscar entretenimento, usa o celular para você buscar conhecimento. Tem tantos cursos importantes, né? E que você adolescente, você jovem e você adulto possa desenvolver. Porque se você não buscar o conhecimento, você vai ficar para trás, como a margem de pessoas que estão ficando para trás é uma camada muito grande, né? Uma camada muito grande, proveniente de outros comportamentos que a gente não vai falar para não ficar o vídeo muito grande. Comportamento político que impede você desenvolver a sabedoria, né? Os políticos, principalmente dos países emergentes, eles não querem nosso jovem sábio para poder dominar e fazer o que quer da vida do jovem, fazer do país, tornar que a camada maior dos jovens não desenvolva a sabedoria para que possa, crescendo, ficando adulto, torna o quê? Na margem, fica ali dependendo somente de votar neles e sendo enganado por eles. Meu jovem, meu adolescente, busque sabedoria e conhecimento. A internet, ela tem coisas maravilhosas para te dar. Não entre somente no entretenimento. Muito bem. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 1 de Tiago e verso 5? O que nós vemos é que Tiago diz, olha, se alguém tem falta de sabedoria, dos dois lados, tanto a sabedoria natural, claro, quando falamos da sabedoria sobrenatural, ela depende do exercício de um comportamento diferente da sabedoria natural. A sabedoria natural é para o mundo das coisas. A sabedoria sobrenatural, ela está relacionada a conhecer o reino de Deus. E quando o Senhor Deus aí, nós buscamos pela sabedoria natural, conhecimento de querer entrar no mundo sobrenatural do Senhor Deus, Ele vai com isso dar conhecimento e sabedoria para que nós possamos nos conduzir ao reino entender. Quando nós entramos no reino do conhecimento do reino do Senhor Deus, não é somente para obter objetos e coisas, né? Obter coisas, né? Possuir coisas, conquistar coisas, não. Quando nós entramos no reino do nosso Deus, o que acontece? Nós vamos passar a conhecer
o estado de vida, conhecimento da nossa própria vida, ter uma visão do mundo que nós vemos e como ele funciona. Quando nós olhamos, que entramos no reino do Senhor e pedimos sabedoria sobrenatural, nós vamos começar a compreender de como funciona a nossa mente, porque primeiramente eu penso para depois ter atividade e comportamentos. Logo, o que acontece é diferente totalmente. O Senhor Deus já deu a sabedoria natural, que eu já falei, que é a sabedoria do mundo das coisas, para melhorar o quê? A nossa sobrevivência. A sabedoria sobrenatural, ela está relacionado a quê? Está relacionado a buscar conhecimento do Senhor Deus, para que você possa ter uma relação sabendo. São João, capítulo 4 e verso 24. Ora, Deus é Espírito. Está revelando, o que está revelando aqui as Escrituras, em João 4, 24, que a natureza de vida do Senhor Deus, ela não é física, ela é espiritual. Logo vai dizer lá na frente o que? Depois dessa vírgula, vai dizer o quê? E todos aqueles, diz a palavra do Senhor Deus, Deus é Espírito, e isso importa que os que lhe adoram, vão adorar em quê? Entendimento físico? Não. Adore em espírito. Por quê? Porque o Senhor Deus foi que soprou no homem o espírito. Hoje eu estou aqui falando, porque você está vendo a minha imagem física, porém essa é a mesma imagem que eu tenho no meu interior como ser espiritual. Logo, o que acontece? Nesse mundo sobrenatural, eu vou compreender coisas e que me parecia loucura, porque em Romanos vai dizer isso. Ora, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Então, quando nós buscamos aqui, Tiago dizendo, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós necessitamos de buscar conhecimento, porque a sabedoria natural ele já nos deu. Ele nos auxilia também na sabedoria natural. Porque muitas vezes os problemas, dificuldades, as perturbações acabam nos tirando o quê? Daquilo que nós queremos realizar para o bem-estar da nossa vida. Logo, eu preciso de sabedoria do Senhor Deus para realizar a minha vida, as coisas que eu preciso, ter direção para que eu possa realizar as coisas naturais também. Porque o que acontece? Sabedoria natural para saber como me dar ao tempo certo de obter as coisas, como chegar a obter estas coisas. Então é necessário que o que acontece, que nós também no mundo natural pedimos ao Senhor Deus para poder dar o quê? Sabedoria. O Tiago aqui está chamando a atenção daqueles mesmo que servem ao Senhor. Porque tem gente que serve ao Senhor Deus, mas não é sábio. Por que não é sábio? Porque ele não busca a sabedoria sobrenatural do Senhor Deus. E muitos até têm sabedoria que não é uma sabedoria tolice, porque fala coisas que não pode provar. Fala coisas porque os outros falam. Isso não é sabedoria. Sabedoria é você trazer no mundo das coisas conhecimento, não de coisas que já existem, mas de assuntos ou coisas que torna-se novidade para desenvolvimento da vida humana, para ajudar você no dia a dia da sobrevivência. Aquilo que nós vemos nas Escrituras, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Peça a Deus que dá. E tem pessoas com a Bíblia, a palavra do Senhor Deus, nós precisamos estar atento a isso. Aqueles que dizem que servem ao Senhor, que andam com a Bíblia debaixo do braço, tem que saber o seguinte, você tem que sair do mundo do religionismo. As escrituras, ela não tem sentido diretamente, somente religião. Isso é falta de sabedoria. Quando nós colocamos as nossas visões e entendimento somente religiosamente, provavelmente você não vai produzir nada na sua vida. Porque nós acabo ser o quê? Um tolo. Por que um tolo? Porque eu só penso na religião, que a minha religião é melhor, que a minha religião, não existe religião, é o melhor caminho, esse é o caminho, eu sou um religionista. A Bíblia não ensina nós ser religião. Mostra na Bíblia, não ensina nós ser religioso. As Escrituras não ensinam nós ser sábio.
Porque o sábio é entendimento. E quando ele tem entendimento, ele não será o quê? Enganado. Ele não será enganado. Por que ele não será enganado? Porque ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Nós vamos ler da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 2. Olha o que acontece. Sabedoria sobrenatural. Vamos observar. 1 Reis, capítulo 3, e verso 12, diz assim. Olha o que diz as Escrituras no verso 12. Preste bem atenção. 1 Reis, capítulo 3, verso 12. Eis que fiz segundo as tuas palavras. O Senhor Deus está falando para Salomão. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve. Depois de ti, tem igual, senão não se levantará. Você viu aqui? O Senhor Deus está falando com Salomão aqui, ele pediu ao Senhor Deus sabedoria. Sabedoria para quê? Para o mundo, atuar no mundo das coisas, porque ele estava agora pegando uma responsabilidade do pai dele, Davi, e ele precisaria ter uma inteligência, um conhecimento para lidar com questões humanas. Porque, afinal de contas, quando você vai reinar, né? Você vai fazer o quê? Vai reger a nação, né? Então, quando você vai reger a nação, você precisa ter um equilíbrio de visão para que o seu povo possa ser o quê? Bem direcionado. E Salomão, já preocupado, quando Davi passa para ele o reinado, ele vai diante do Senhor Deus e faz o quê? Pede ao Senhor Deus, Senhor, o teu povo é muito grande. Eu preciso de sabedoria para reger este povo tão grande. Me dá sabedoria. E aqui no verso 12, no verso 3, capítulo 3 e verso 2, nós vemos isso aqui. Diz a palavra: eis que fiz segundo as tuas palavras, Senhor Deus. Olha, Salomão, você me pediu e eu te dei. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido. Está vendo aí? É o Senhor. Lá Tiago diz o quê? Se alguém tem falta de sabedoria. Salomão ficou preocupado, não sabendo mais o que fazer. Ele ficou preocupado para reger a nação. O que ele pede ao Senhor Deus? Sabedoria para reger o povo que pertencia ao Senhor Deus. Porque o povo de Israel, toda vez que um reinado, ele era empossado em Israel, ele é responsável pela nação, né? Recebia conselho dos profetas, né? Conduzido pelo sacerdote e sucessivamente. Então ele precisava de ter uma sabedoria para poder reger e não deixar a nação tornar o que torna muitas vezes o nosso país, porque não se rege o Brasil com sabedoria. Não se rege o país com sabedoria. Lá na frente nós iremos falar sobre isso. Então o que acontece? Então Salomão pede sabedoria. E o Senhor falou, você me pediu, eu vou te dar. Te dá um coração, sabe o que acontece? Que antes de ti, teu e teu igual não houve. Teu igual não houve. E depois de ti, teu igual se não levantará. Eu te dei uma sabedoria, vou te dar, tu me pediu. A tua sabedoria, ela será maior do que todos que passarem reinados. Todos. E depois de ti não haverá rei igual a ti. Olha a porção dobrada que o Senhor Deus deu de sabedoria a Salomão. E o que nós vemos que de todos os séculos, até hoje é falado que Salomão é um homem mais sábio. Até hoje ninguém, nem um rei, nem filósofo, ninguém conseguiu ter a visão de sabedoria como Salomão. Porque ele tinha? Não, ele foi lá pedir ao Senhor, me dê sabedoria, Senhor. E ele, ao pedir sabedoria, o seu Deus deu muito mais a ele. Então, o que é que nós vemos? Nós vimos aqui, e até hoje, na realidade, não tem ninguém como Salomão. Não houve ninguém como Salomão. Né? Até aqui não houve. Não podemos comparar o Senhor Jesus, preste bem atenção, o Senhor Jesus, ele ainda não reinou. Ele é rei, está consagrado a rei pelo Senhor Deus, porém ele não reinou.
Não se compare o reino do Senhor Jesus com o reino de Salomão, o reino humano, o reino do Senhor Deus. O Senhor Jesus mesmo falou uma certa vez para Herodes: ora, o meu reino não é deste mundo. Logo, se o reino do Senhor Jesus não era deste mundo, o reino de Salomão até agora não houve ninguém sábio, porque Salomão estava reinando na sabedoria natural, reino do mundo das coisas, né? Então você, adolescente, você jovem, desperta para a sabedoria. Ai de você, todo ser humano, qualquer um, pode estar na margem lá jogado, pode estar debaixo do viaduto, pode estar em qualquer situação social. Todos nascem com sabedoria. O que nos impede muitas vezes é o sistema político que impede você não desenvolver. Cria uma situação para que você não torne homens e mulheres, saiba, para poder depois, no futuro, conduzir o país. Eles fazem protecionismo para que você não tenha sabedoria. Desperta, jovens, desperta. Nós iremos falar sobre isso também mais na frente. Então, o que nós vemos aqui? Então, Tiago está dando uma lição aqui. Se você tem falta de sabedoria, e como é que nós pedimos? Peça a Deus. E como é que nós alcançamos a sabedoria que pedimos ao Senhor? Aqui, ó, dobrado os joelhos. Aqui, ó. Eu, quando vou sentar aqui e gravar qualquer vídeo, eu não levanto aleatoriamente lá, pego a Bíblia aqui, como um tolo, e não, Senhor, negativo, não. Aleluia. Eu dobro os meus joelhos aqui e falo: Senhor, tu sabes que eu não brigo com tua palavra. A tua palavra vai chegar em todos os lugares por aí afora. Eu quero que ela tenha efeito na vida das pessoas, bom aproveito para a vida das pessoas. Então eu convido você, adolescente, eu convido você, jovem. Eu falo para os meus netos, tenho 5 netos, né? Nasceu um agora, Daniel, mas eu falo para meus 5 netos. Desde pequenininho eu ensinei matemática para o meu, desde meu colo aqui, ó, descendo a escada e ensinando ele. 1, 2, e contava até 10. E ele foi crescendo e falando. Hoje é um menino sábio, e sei que ele vai muito longe. O porquê? Estimular os nossos adolescentes e jovens ao caminho da sabedoria, do conhecimento, para que possa no futuro o nosso país se desenvolver. E Salomão fez isso. Ainda em 1 Reis, capítulo 4, e verso 29 ao 34, diz assim, ó: E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão a maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etá, Esrareita, e do Hermã, e Calcal, e Darda, filho de Maol. E ocorreu seu nome por todas as nações ao redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo, nasce no parede. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. E vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Primeiramente, o que é o que nós vemos aqui? O Senhor Deus disse que ele tinha sabedoria mais do que a sabedoria, porque o Egito é o berço da sabedoria, né? É o berço da sabedoria. Babilônia, o berço da sabedoria. O Egito era um país muito sábio. A formação de Moisés, uma ciência muito poderosa, Moisés tinha, porque ele aprendeu no palácio, né, de Faraó, criado lá. Então o que acontece? Então ele está dizendo, a tua sabedoria, a sabedoria de Salomão era maior do que todo cientista inteligente do Egito. E diz aqui a palavra do Senhor, que a sabedoria de Salomão era tão rica, o saber dele, o conhecimento dele, que ele observava a natureza. E de cada árvore que ele via, um passo que ele via, uma flor que ele via, o que ele fazia?
ele trabalhava o pensamento e começava a fazer, observar os movimentos, e dali ele fazia uma filosofia. Ele tirava um conhecimento para dar entendimento ao povo, como diz aqui, você pode ler, 1 Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34, diz que os reis, povos e reis, saíam de suas nações e vinham até Israel, no reinado de Salomão, para ouvir Salomão, porque a sua sabedoria era muitíssima grande. E eles, ao ouvir Salomão, não pense não que lá foram ouvir como teatro, não. Quando nós vamos num templo, por acaso, não vamos lá ouvir uma peça de teatro. Ah, que palavra bonita. Não, nós precisamos entender que nós precisamos tirar conhecimento do que está sendo pregado, se é boa, se é ruim, e etc. Logo o que acontece, eles chegavam, os reis chegavam, e trazia também presente para Salomão, porque era um prazer ouvir Salomão. Está fazendo falta nesse tempo de homens que tenham entendimento da palavra de Deus, e até mesmo na ciência, para que possa enriquecer a nossa audição, para poder nos ensinar coisas boas. E sabe por que não sucede? Porque as pessoas querem ter sabedoria para poder se elevar. Não quer ter sabedoria para ter um sentimento simples, para que a sua riqueza de saber possa enriquecer os outros. Protecionismo. Salomão, porém, tinha prazer de passar conhecimento. Então, o que nós vemos? Então, nós vemos aqui que é importante a sabedoria. Vou falar para vocês, jovem, adolescentes, jovens e adultos. Busque sabedoria. Não desanime, não defie os seus pensamentos, a sua força. Busque conhecimento. Se você não tem, diz aqui a palavra, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos liberalmente dá. Não lance rosto, mas será dado. Trabalhei sempre, em meu sentido, aconselhando jovens a buscar conhecimento e sabedoria. Eles eram adolescentes. Hoje estão homens formados, moças formadas. Porque não é eu. É aqui a palavra do Senhor que faz isso. Eu aqui estou expressando o conhecimento que o Senhor Deus me dá, a sabedoria, e nisso, se você crê, você vai desenvolver em você, adolescente, em você, jovem, em você, adulto, a sabedoria para que nós possamos mudar nosso comportamento dentro do nosso país, a nossa maneira de viver, porque a sabedoria é importante. Nós observamos que na sabedoria, nós vamos ler na palavra do Senhor Ezequiel 28 e verso 17, um assunto muito importante que diz assim, preste bem atenção. E elevou o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, corrompeu a sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, e diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aqui fala de quem? Dessa sabedoria? O querubim. 28, 17 de Ezequiel. Ezequiel está mostrando para o rei de Tiro que ele era todo vaidoso. Estava dominando as nações e achava que queria ser igual a Deus, se colocando igual a Deus. O seu Deus, Jeremias, conta para ele uma historinha aí, Jeremias. Então Jeremias vai começar a contar alguma coisa de alguém importante que era esse querubim, que ele, ao ser um querubim muito sábio, o que acontece? Ele corrompeu a sua sabedoria. E corrompeu para quê? Para o mal. Era um querubim muito sábio, a sua formosura, inteligentíssimo, cheio de ciência. Mas ele corrompeu, ele desviou a sabedoria para um caminho do mal. Existem pessoas, o quê? Existem pessoas que são sábias para praticar o mal. Porque ela tem sabedoria já dada pelo Senhor, só que ela corrompe a sabedoria, buscando objetivos por meios corruptos e malignos, como nós vemos no nosso país, os políticos, e etc, e etc, e etc. São sabedoria sim. Né? Eu estava uma vez numa classe e uma professora falou de um determinado político, Fernando Henrique, né? Para as eleições era ele e Lula para poder
disputa para presidente, e o que acontece? E ela começou a encher a bola de Fernando Henrique. E eu falei para ela, levantei o dedo, a classe cheia, e o que acontece? Ah, que Fernando Henrique, ah, que Fernando, começou a encher, sabe, de glória Fernando Henrique. Eu levantei o dedo e falei, professora, posso falar alguma coisa? Ela falou, pode. Falei, professor, o que acontece? Eu não desconcordo que a senhora é realmente inteligente ao falar, dizer que Fernando Henrique é sábio. Porém, a sabedoria, professora, de Fernando Henrique é para o mal. Quantas décadas nós não temos que a educação no Brasil não presta? Quantas décadas nós temos que a educação perece, a saúde perece? Ele é sábio sim. Se ele usasse a sabedoria para o mal, para o bem, hoje nosso país estaria um país maravilhoso. E por que não está? Porque trabalha apenas para poderosos, os senhores do Brasil, e para si mesmo. Então ele é um homem corrupto e maligno. Sábio ele é, como foi Satanás. Satanás, olhando a sabedoria dele, quis destronar o seu Deus para tomar o reino do Senhor nosso Deus. Fernando Henrique é um homem sábio, mas para o mal. Todos passam aí o que acontece usando a sabedoria para poder enriquecer dentro da nossa pátria. Jovens e adolescentes, desperta. Eles não querem que vocês desenvolvam a verdadeira sabedoria. O Senhor Deus te convida. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Ele te dará sabedoria. Não tanto no mundo da sabedoria natural, do mundo das coisas, como a sabedoria sobrenatural para a vida eterna. Então, o que nós vemos aqui na palavra do Senhor Deus? E nós entendemos que a sabedoria para o bem é aquela sabedoria que você utiliza sem protecionismo, mas com interesse que outras pessoas venham aprender para desenvolver, para cada um carregar o Brasil para tornar o nosso país um país organizado. Sair da margem de um país emergente, o Brasil. Está lá uma reunião, lá nem na ONU não é mais, porque na ONU ele não fez. O Lula fez uma reunião lá, particular dele lá, com algumas nações, a maioria ali, tudo emergente, cabeça de corruptos, homens que não têm responsabilidade em nosso país. Homem sábio, sim, homem sábio, mas sábio para o mal, para destruir famílias, para criar cartilhas, coisas malignas. Então, tem sabedoria? Tem, mas sabedoria para o mal. Então, o que nós podemos chamar de sabedoria? Que sabedoria? Nós encontramos também a sabedoria artificial, né? A sabedoria natural do mundo das coisas. A sabedoria artificial é aquela que é feita o quê? O homem modela, né? Pega um ouro e ele faz o quê? Cria uma peça maravilhosa. E o que é isso? Artificial. Então o que nós vemos aqui? Ele desenvolve, tira da natureza e artificialmente, porque não é natural, vem do Senhor Deus, e artificial, arte humana, do homem. Então existe, toda vez que o homem cria alguma coisa, há sempre um perigo, não há uma segurança total, porque existe uma vaidade, um ego dentro do homem, de querer sempre estar acima do outro homem, para poder chegar nos seus objetivos. Isso é sabedoria artificial, logo também muitas vezes, sabedoria do mal. Mas também nós temos a sabedoria sobrenatural. A sabedoria natural é aquela sabedoria que vem da onde? Do reino do Senhor Deus, para que nós possamos ter vida eterna. Que nem eu falei no começo, ao conhecermos a estrutura do que somos nós, seres humanos, logo eu falo, minha estrutura, matéria vai acabar, eu sou espírito, o Senhor Deus já soprou, se Ele é eterno, soprou o espírito, eu sou o espírito, logo o que acontece? Eu não morro. O que morre é o homem que você está vendo, que é meu corpo que morre. Eu não morro. Será que temos nas Escrituras? Claro. Capítulo 12 de Eclesiastes e verso 7, que diz a palavra do Senhor, falando o quê? Diz assim, e o pó volte à terra como era. Porque nosso corpo foi tirado e feito do pó da terra. Mas o Espírito, minha voz, que é o Espírito, volte a Deus que o deu. Então, o que nós vemos? A sabedoria, quando nós entendemos, o que quer dizer? Eu preciso
está dentro de uma ordem da lei do mundo das coisas, mas eu preciso também, para ter a vida eterna, o quê? Eu preciso estar, alinhado na ordem das coisas do Senhor Deus, para que o Espírito, possa um dia estar e viver com o Senhor Deus. O Espírito volta para o Senhor Deus. Não tem esse negócio de Espírito ficar vagando por aí, não. Diz as Escrituras, para quem crê na Escritura, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. O pó, volte à terra. E o Espírito, minha voz, volta para o Senhor Deus. Então, o que acontece? Então, nós precisamos buscar a sabedoria e o entendimento. Já falei sobre, nós devemos ler as Escrituras não com intuito ou intenção religiosa. Aqui nas Escrituras, a palavra do Senhor, nosso Deus, aqui tem ciências, medicina, agricultura, psicologia, não vai dar tempo, eu ia falar sobre isso, mas não dá tempo para não ficar o vídeo muito longo, mas eu quero você assista este vídeo até o final. E o que acontece? Então, o que é que nós vemos? Então, nós vemos que as Escrituras não é para você ler as Escrituras somente se tornar escravo de determinadas religiões que buscam escravizar. Em todos os séculos foram assim. Quer escravizar as pessoas no mundo religioso para que você torne um instrumento. Aí pega você, aí que diz que serve ao Senhor, vende você para político e você nem sabe. Você vai lá, volta de fulano. Você tem que ser livre. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus dizendo, se o Filho de Deus libertar, você verdadeiramente será livre. Você é livre. Não deixa ninguém ser dono de você mesmo, do seu centro operacional da vida, que é a sua mente. Queria falar sobre algo. Uma sabedoria maldosa. A sabedoria que se aplica para o mal. Jovens e adolescentes, vocês estão vendo os R$200 que o presidente Lula está dando? Ele não tem intenção boa. Porque um governante não precisa dar dinheiro para você ir para a escola. Isso é uma coisa maligna. Sabe para quê? Para ganhar vocês, para poder fazer de vocês o que eles bem querem, o PT e outras pessoas e outros partidos querem, sistema político quer. Esses R$200 para você, jovem, não use droga não. Ajude para comprar um tênis para você, ou também até ajudar o seu pai e sua mãe. Mas não entre nisso, que isso é maligno. Isso é para comprar você, para você dizer, o presidente Lula foi que nos deu dinheiro. Sim. Aí tudo que ele pregar, você vai querer viver, porque ele te deu R$200. Isso não vale nada. Eu te digo, jovem, busca a sabedoria, o conhecimento, vale livros. Busca conhecimento, isso é maligno. Esses R$200, ele então não tem boa intenção. Primeiramente, para poder alimentar o tráfico de droga, muito jovem vai pegar esses R$200 para usar droga. Não faça isso, jovem. Não faça isso. Não se alie às ideias do Lula, que isso é uma pegadinha dele, esses R$200, para corromper você e tornar para você ter no seu sentimento como o Lula fosse uma pessoa boa. Não faça isso. Isso é maligno. Isso não é que ele é bom presidente, não. Ele quer escravizar você, para vocês que vai receber R$200 por mês, sabe para quê? Para vocês colocar os seus corações e o seu sentimento para poder bater palma em tudo que ele faz e fazer o que o Lula faz. Não faça isso. Isso é golpe. Isso é maligno. Isso é sabedoria do mal. Para poder, jovem, eu te dou um conselho. Não se venda. Não se venda por R$200, porque no futuro você vai se aprender. Ele está dando? Receba mesmo. Usa sabedoria. Vou pegar os R$200, só que é o seguinte, no meu coração e na minha mente não vai entrar Lula, nem PT e nem partido nenhum em mim. Eu sou livre. Ele está me dando problema dele. Eu sou livre. Então vou escolher o que é bom. Mãe, guarda esse 200 aqui, porque o mês que vem eu quero comprar 200 com 200, vai dar 400. Eu vou lá, compro um tênis e acabou. Não se venda por R$200, que isso é jogada, isso é uma pegada maligna para escravizar os nossos adolescentes e jovem. Ele não está sendo bom para você, jovem. Não está sendo bom para você. Isto é pegada do Lula, isso é safadeza, isso é ser do mal, porque a sabedoria, ele está usando a sabedoria para poder estragar o nosso país. A sabedoria para o bem. Vamos lá que o Lula fosse sábio. O que ele faria? Lula, Fernando Henrique,
que mais Collor e outros presidentes que passaram. A sabedoria para o mal. Você imaginou, nós estamos hoje no século 21 e o Brasil, 500 e poucos anos, não consegue sair, está como um carro atolado que ninguém consegue tirar dali daquela atolação por causa de sabedoria e conhecimento. E o Brasil só vai mudar quando a cultura mudar, quando você, adolescente, mudar, quando você, jovem, mudar. Você que está ouvindo este vídeo, passe para frente. Chama o jovem para ouvir esta mensagem. Esta mensagem eu estou entregando, mas ela é daqui, ó, da palavra de Deus. E se você sabe, você vai ouvir esta palavra. E cadê a boa educação? Eles não dão. Cadê a boa educação? A educação eles não querem dar, porque a boa educação vai fazer você desenvolver. Na sabedoria e no conhecimento, por bem, o que você vai fazer? Primeira coisa, da boa educação, da boa saúde, porque é dinheiro nosso. Como eu disse, todos nós somos acionistas do Brasil, todos. Pobre, rico, trilionário, nós somos todos acionistas, mas eles querem que nós ficamos com a cota pequena para eles governar nós e fazer do que quer. Jovem e adolescente, tem vocês sabedoria. Vocês são homens, são mulheres jovens que têm sim sabedoria. E o Senhor disse assim, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Jovem, adolescente, vamos desenvolver o Brasil somente através da cultura. Eu não estou dizendo para você deixar de usar o quê? O celular. Não estou dizendo. Tem a sua hora, usa seu celular, mas não gaste o seu tempo apenas em entendimento. Usa o celular para buscar conhecimento e sabedoria. Tenha paciência, porque tem assuntos que é necessário falar, não dá para poder falar em 5 minutos um assunto desse, não tem como falar um assunto desse em 5 minutos, em 30 minutos, não tem como para dar um entendimento. Então eu vou fechar aqui, que me diz aqui a palavra do Senhor. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça ao Senhor Deus, tanto para a área do mundo das coisas, da realização da necessidade, do desenvolvimento, da conquista dos objetivos, para viver bem na terra. Peça ao Senhor Deus que Ele vai dar equilíbrio. Não peça sabedoria para ser do mal. Opa, sabedoria sobrenatural. É a sabedoria que você vai entrar na dimensão do Espírito do Senhor Deus para ter conhecimento da verdadeira realidade do que é viver. E quando você descobrir isso, você vai desejar estar na presença do Senhor e viver eternamente. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para falar. Espero que ela chegue. Meu amigo, ajude esta mensagem a chegar aos ouvidos dos jovens e adolescentes. Ontem eu lancei, no domingo eu lancei uma canção que eu fiz, e vou lançar, já tem uma canção voltada para o nosso jovem. Eu fiz esta canção preocupada com você, adolescente e jovem. Logo, logo nós iremos falar sobre a droga. Eu fiz uma canção, vou trazer uma mensagem para você, adolescente, porque eu amo vocês. Não se entregue ao mal. Não acredite em ninguém, a não ser no Senhor Deus que criou os céus, a terra e o mar. Amém? Que Deus abençoe, perdoe pelo tempo, mas é necessário. Para terminar, eu vou orar. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu filho amado, o Senhor Yeshua glorioso, o Messias verdadeiro, conhecido no Brasil como Jesus. Ó, Senhor, te agradeço, pela oportunidade da tua palavra, Senhor amado, que me deste nessa noite, meu Senhor amado, para despertar. Ó, Espírito Santo, através do teu poder, que eu estou falando a tua palavra, guarda os nossos adolescentes no Brasil, os nossos jovens, os nossos adultos. Senhor, livra os nossos adolescentes e jovens da droga e da miséria. Tu viu, Senhor amado, que há malignidade nesse dinheiro maligno, Senhor amado, que o presidente está dando. Não é que ele é bonzinho, ele quer comprar a mente do nosso jovem. Ajuda os nossos jovens e adolescentes. Ó, Senhor, repreende todo o maligno, meu Senhor amado, em Brasília e em toda a área. Ajuda os nossos adolescentes e jovens. Eles são o futuro do nosso país. Senhor amado, abençoa a igreja, nossos jovens, para que eles possam buscar sabedoria, não ficar no religionismo, não se tornar escravo de um sistema religioso. Desperta o nosso jovem, porque o Senhor pode tornar grandes
Salomão, para poder te servir e te adorar. Ó Senhor Deus, a mim, teu servo, me dá vitória, graça e me ajude para terminar os meus dias na tua presença. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Yeshua glorioso, o Messias verdadeiro e o Espírito Santo seja comigo e seja com você também. Amém. Que Deus abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.